da outra vez. Pode. Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar um tema que tem um título longo do terceiro volume dos 4 Evangelhos de Rustem. O tema trata da visita de Maria de Madalena e de outras mulheres ao sepulcro. A pedra que lhe fechava a entrada é encontrada com os selos partidos e derribada. Aparição dos anjos às mulheres. Narrativa que os guardas fazem do que se passara aos príncipes dos sacerdotes. Estes subornam os guardas. Aparição de Jesus a Maria e a outras mulheres. Narrativa que estas fizeram aos discípulos, Pedro e João, à vista do que elas contam, visitam o sepulcro. Muito bem, nós vamos ler o texto de Mateus, já providenciando uma tradução mais adequada. Passada aquela semana, ao raiar do primeiro dia da semana seguinte, Maria de Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve de súbito um grande terremoto, pois que um anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra posta à entrada do sepulcro e se sentou sobre ela. Seu semblante tinha o brilho de um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Tal pavor causou ele aos guardas que estes ficaram como que mortos. Dirigindo-se às mulheres, disse o anjo: Vós outras nada temais, porquanto sei que procurais a Jesus, que foi crucificado. Ele aqui não está, pois que ressuscitou, como o dissera. Vinde e vede o lugar onde o Senhor fora colocado. Dai-vos pressa em ir dizer a seus discípulos que ressuscitou. Ele vos precederá na Galiléia, lá o vereis. Eu vô-lo predigo. Elas partiram apressadamente do sepulcro, amedrontadas, mas ao mesmo tempo cheias de contentamento, e correram a dar a notícia aos discípulos. Eis que Jesus lhes surgiu diante e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-se-lhe aos pés e o adoraram. Disse-lhes então Jesus: Nada temais, e de dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia, que lá me verão. Enquanto elas iam indo em seu caminho, alguns dos guardas foram à cidade e disseram aos príncipes dos sacerdotes tudo o que sucedera. Estes se reuniram em concílio com os anciãos e deram grande soma de dinheiro aos soldados, dinheiro suficiente. Recomendou-lhes que dissessem: seus discípulos vieram durante a noite e roubaram o corpo enquanto nós dormíamos. Se isto chegar aos ouvidos do governador, nós nos ajeitamos com ele. Garantimos isso a vocês. Os soldados receberam o dinheiro suficiente e fizeram como lhes fora recomendado. E até hoje, essa versão que eles espalharam tem curso entre os judeus. A passagem, então, que nós vamos analisar hoje, ela trata
primeiro encontro com Jesus, no fenômeno da ressurreição. E a grande marca do texto, em termos de veracidade, é que elas tremeram, elas ficaram com medo. Os soldados que estavam ali fazendo guarda diante do sepulcro se sentiram como que mortos, né? De tanto pavor, de tanto medo. Porque duas coisas precisam ser levadas em consideração. A primeira é com relação à comunicação dos espíritos, e a segunda com relação ao fenômeno ímpar e inédito da ressurreição. Então, com relação à comunicação dos espíritos, as religiões sempre tiveram em conta que os espíritos se comunicam. Se nós olharmos nos Vedas, onde nós temos a tradição mais antiga dos cânticos e dos rituais espirituais, lá nós encontramos a presença da solvência da alma e da comunicação dos espíritos. Se nós vamos, por exemplo, para a tradição tibetana, para a tradição budista no Tibete, nós temos a corrente Theravada, que acreditava na comunicação dos mortos. É muito interessante que no budismo, nos rituais em casa, nos altares em casa, nós temos os retratos dos antepassados, do pai que morreu, da mãe, do avôzinho, da avó, né? E que se queima incenso, se acende velas e se faz rituais e orações a esses antepassados. Eu recomendo a vocês um filme que tem na Netflix, está agora, mas é um filme muito antigo, que é Entre a Terra e o Céu. É um filme lindíssimo que fala sobre o budismo no Vietnã, a situação horrível da guerra do Vietnã, a fé que a pessoa tem aos antepassados, e por causa da fé aos antepassados e da comunicação desses mortos do antepassado, faz um trabalho lindíssimo de perdão, no caso de perdão ao soldado americano. Aí não vou contar mais, mas é um clássico do cinema, né? E então, mostrando essa comunicação entre os mortos. Era para ser tudo natural. Lá no Egito, toda aquela preocupação com as pirâmides, com o velar dos mortos, com os rituais com relação à morte, daí o livro, né? O livro dos mortos, o livro mais antigo em termos de escrita no mundo, esmiuçando como é a vida do lado de lá e tal. Isso tudo causou também, e era para causar muita tranquilidade com relação à aparição dos mortos. Era para ser muito natural. Por quê? Porque as religiões falam disso. Só para você ter uma ideia, o livro mais antigo da humanidade, que é o I Ching, né, e que foi escrito antes de ter a própria escrita, era só em forma de figuras, né, de desenhos, né, dos famosos hexagramas apresentados pelo grande Forri, e como diz o Emmanuel, quem como Forri, né, mesmo ali neste livro, repare, é o primeiro livro da humanidade, e o primeiro livro trata do que assunto? Da comunicação entre os dois planos, a comunicação com os antepassados, com os espíritos, né? Se nós olharmos as escrituras, né, sempre lá nós temos a comunicação espiritual presente, né? Assim, era para ser normal, mas acontece que nós somos num planeta atrasado, e como nós somos num planeta atrasado, isso significa que nós, os seus habitantes, não somos adiantados. Nós somos, como o planeta, a cara do planeta, atrasado. E sendo atrasados, quando a gente desencarna, a gente não desencarna evoluídos, a gente desencarna da forma atrasada. Tá certo? Evidentemente, se nós somos atrasados, e se nós somos guerreiros, se nós somos violentos, se nós somos odientos, se nós somos perseguidores, se nós somos desequilibrados, quando a gente desencarnar,
nós vamos desencarnar com essas características. Aqui eu ressalto um livro chamado O Bardo Todol. O Bardo Todol é o livro dos mortos, só que do Tibete. É um clássico, né? Que diz de forma bastante clara que como a gente tem que passar a vida toda se preocupando com a morte. Porque como diz o livro dos Espíritos, né? Com a encarnação a gente entra na prisão. E com a desencarnação a gente se liberta. Mas se liberta aquele que é adiantado. Aquele que não é, fica profundamente triste e agarrado em querendo as coisas da matéria. Então diz o livro Bardo Todol que o que a gente é no momento da desencarnação, principalmente o que a gente pensa, isso é o que a gente leva para outra vida. Olha que interessante, então. O que a gente pensa é o que a gente leva para outra vida. O seu último pensamento é o que vai determinar você na outra vida, que por conseguinte vai determinar a sua próxima encarnação. Então, da forma em que você desencarna, vai determinar a sua próxima encarnação. Mas vamos lá. Mas por que na hora que a gente desencarna, e aí vem a igreja com a extrema unção, para a pessoa falar de coisas boas, para a pessoa confessar os seus pecados, olha que interessante. Era para ela estar orando e ficar tranquila, mas vem logo essa ideia de confessar os seus pecados, e na hora que você confessa os seus pecados, que é para se sentir aliviado, você mostra os seus erros. Ou então você esconde para o confessor o seu pecado. E aí pior ainda, você vai com mais culpa. E quando se fala assim, poxa, mas se meu último pensamento é verdadeiramente o que vai acontecer no plano espiritual e o que vai acontecer na minha próxima encarnação, é fácil. Basta eu chegar na hora que eu estiver desencarnando e penso numa coisa boa. E aí a minha próxima encarnação vai ser assim. Só que é muito difícil na hora da desencarnação você pensar naquilo que você não está acostumado. Ainda mais naquela hora em que você está nas fronteiras da inconsciência e também na do medo, né? E na dor. Então, acaba sendo aquele pensamento último seu uma síntese do que foi a somatória dos seus pensamentos durante a vida. A somatória dos seus pensamentos, ou melhor, do seu estado mental durante a vida, é o que vai acabar resultando de ser a última vibração sua na hora da morte. Ainda tem aqueles que morrem assim, né? Eu odeio aquela pessoa, eu odeio. Aí pronto, aí fala que odeia, está com raiva, né? A pressão explode e a pessoa morre assim, dessa forma, né? Evidentemente que isso vai ser uma marca dela no plano espiritual e que vai determinar a sua próxima reencarnação. Aliás, se pode, olhando a infância e a juventude, que é período de formação de duas grandes estruturas nossas, até os 7 anos, né? A estrutura fisiológica e até a puberdade também, e depois até os 20 anos, mais ou menos, que é a formação toda da parte psicológica. Então, esse conjunto de formação fisiológica e psicológica, você olhando para a pessoa, vendo como ela se comporta, olhando a criança, olhando o jovem, nesse momento em que ele deveria ser mais moldável, você pode imaginar da forma em que ele é, como foi na sua última encarnação. Se ele é cruel, se ele gosta de fazer muito bullying, se ele é malévolo, se ele é bondoso, se é uma criança mais generosa, se ela é meiga, se ela é mais agressiva, se ela é rebelde, se ela fala com ironia fina com relação aos pais. Você pode, é lógico que não é num momento, mas num somatório, num painel
olhando para essa fase da juventude, nos primeiros anos da juventude e da infância, ter como se fosse um parâmetro, um medidor, né? Um vetor que te aponte como que ela foi a sua última existência. Então, como a gente é atrasado e a gente então desencarna com coisas ruins, com coisas de violência, de agressividade, de desprezo, de ironia, de guerra, de ódio, de inimizade, a gente vai para o plano espiritual assim. Evidentemente, então, que a maior quantidade das comunicações de espíritos que se aproximam da gente aqui são espíritos atrasados. E um espírito atrasado, que odeia, que tem raiva, que persegue, que é violento, ele vai se manifestar de que forma? Com essa forma. Então não precisamos só culpar as religiões, são as religiões que deram medo para a gente com relação aos fantasmas. É porque os fantasmas apavoram mesmo. Não é isso? Então, se você é atrasado, você é uma pessoa violenta, quando você aparecer, você vai aparecer aqui, com asa de anjo, todo luminoso, né? E aí, então, se você vê um espírito luminoso, aí você conta no dedo quem era luminoso aqui na Terra, né? E essas aparições são mais difíceis. Então, por enquanto que o planeta é atrasado, se manifestam mais espíritos atrasados, e esses que estão em sintonia com a gente, e que a gente continua vibrando ruim para eles, porque tem gente que diz assim, o sujeito morreu, fala assim, é isso aí, bem feito, já foi tarde. Olha, criou um campo magnético com um que é atrasado, você é atrasado, criou um campo magnético com outro que é atrasado. Na hora que, por processo de atração, na hora que ele aparecer para você, dá o medo. Por isso que todas as vezes que nas escrituras falam em aparição de espíritos, as pessoas têm medo, porque normalmente os espíritos apavoram, assustam, mesmo não querendo assustar, já o nível dele, a vibração dele já é de assustar, tá certo? Eu me lembro da passagem, eu já contei aqui, mas vale repetir, aquela historinha do professor Rubens Romanelli, no livro Primado do Espírito, em que o sujeito recebeu o salário dele, estava indo para casa e viu um vulto no caminho, a rua escura, ele viu um vulto, então ele ficou apavorado. Ele disse, esse vulto vai me bater, ele vai roubar o meu salário e vai me matar. Depois ele foi indo, falou, não, eu vou chegar perto dele e vou dizer para ele levar o meu salário, para pelo menos não me bater. Depois eu vou chegar perto dele e o vulto está cada vez se aproximando mais. Eu vou chegar para perto dele e vou dizer assim, olha assim, você leva o meu salário, me bate, mas não me mata não, porque eu tenho filho para criar. Então ele foi indo. Até quando ele chegou perto, ele fez, puxa, é um burro. Então era um burro, deu para ele um alívio tremendo, porque se fosse um ser humano era um perigo. Então quando um espírito aparece para você, quando um vulto aparece para você, sendo um ser humano, a gente já fica logo um perigo. Por isso que aqui nas escrituras, os anjos apareceram, elas se assustaram. Os anjos apareceram, mesmo em forma luminosa para os soldados que estavam fazendo guarda, eles ficaram como que mortos, né? É muito interessante, lá no início lá do Evangelho, quando Jesus vinha andando sobre as águas, né? E era de noite, os apóstolos estavam atravessando o lago, e eles tremeram achando que era um fantasma. E Jesus, não temam, sou eu, sou eu. Né? Quando Jesus aparece lá para os apóstolos, nós vamos ver isso mais lá na frente, né? Quando ele aparece para os apóstolos e aparece para Tomé, ele diz, Tomé, eu não sou um fantasma, sou eu mesmo. O fantasma não tem carne e ossos como vede que eu tenho. Então sempre vinha a ideia do fantasma e com o fantasma o temor. A primeira notícia assim grande com relação ao Cristo de aparição de espírito, né? O primeiro foi o anjo Gabriel que apareceu para Maria, mas aí ela evoluída ficou, né, em equilíbrio. Mas muito bem, mas no caso, quando os anjos aparecem cantando hossanas, glórias a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade, para os pastores, eles também vêm com a notícia para eles não temerem. E ainda explica mais, e eu vou dar para vocês uma boa notícia, que a coisa mais difícil é aparecer um espírito e ainda a notícia ser boa.
Porque normalmente as notícias não são boas, né? É só ligar o jornal hoje que vocês vão ver e comecem a contar, botam um lápis e vão fazendo aquele risquinho com quadradinho, né? Um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, para ver quantas notícias positivas e quantas negativas. Raramente tem notícia boa. Aliás, os repórteres até falam isso, vão dar uma parada, agora vai ter uma notícia boa, ele ressalta que vai ser uma notícia boa, ele faz assim, surpreendente, é uma notícia boa. Então, aqui se explica todo esse negócio do temor com relação à morte. E depois tem o caso das religiões, quando as religiões vieram tentando equilibrar o caso dessas comunicações, e que as pessoas acabavam usando pelo poder do mal as comunicações para prejudicar ou para permanecer sem conhecimento, ouvindo espíritos atrasados. Então, primeiro Moisés vai proibir a comunicação com os mortos. Mas que mortos? Não os elevados, especialmente esses desse tipo, né? E aí, com isso, a religião também, mais lá na frente, quando vai se institucionalizar, que é a religião católica também vai dizer, olha, quem se manifesta, espírito que se manifesta, nós temos duas formas. Nós temos os anjos ou os demônios. E aí, normalmente, o que vai se manifestar são os demônios, que é o do nosso livro. Para você ver um anjo, né, você tem que estar preparado, tem que ter um motivo. Quando vê um anjo, vamos colocar aqui, um espírito evoluído. E aí, gerou todo um temor. Se uma pessoa vem, inclusive diz que está vendo um anjo, e se ela não é da igreja, a primeira reação da igreja é que o anjo é falso. Porque logo criaram a ideia que Satanás também se apresenta na forma de anjo. E por quê? Porque ela não é da religião. Ela não é daquele grupo. E como não é daquele grupo, a religião persegue, porque toda mensagem é um risco para a hierarquia religiosa. Eles só aceitam a mensagem, quer dizer, o Espírito Santo só se comunica dentro de uma hierarquia. Quando vem uma mensagem de fora que quase sempre é contra eles, é contra o luxo, é contra a vaidade, é contra esconder os conhecimentos espirituais, não é? Aí eles reagem. Repare que é sempre assim, a vida sempre procura alguém fora da religião, nos grandes momentos, para fazer grandes revelações. Francisco de Assis, fora da religião. Depois, quando vem Joana d'Arc, fora da religião. A Bernadette, Santa Bernadette, quando Lourdes, com Nossa Senhora aparecendo Lourdes para ela, é fora da religião. É uma mocinha do povo, né, de 15 anos. Quando Nossa Senhora, na localidade de Fátima, aparece para os pastorezinhos, os pastores fora da religião. Quando os espíritos aparecem para Chico Xavier, fora da religião institucionalizada, né? Nem da Federação Espírita Brasileira ele era. Quando aparece para Pietro Baldi, também Pietro Baldi era advogado, professor de inglês, fora da instituição. E isso mesmo é para chamar a atenção que a religião sufoca. Ela sufoca a religião institucionalizada. Então, quando os anjos aparecem aqui, em várias passagens, eles têm que ficar dizendo, não ficam nervosos, não temam. Aí falam para os soldados, né? Aparece para os soldados ficam como mortos. E por causa desse pavor que se criou através da história, primeiro por quem se comunica nem sempre é evoluído, e depois que a religião institucionalizou a coisa do medo. Ainda diz mais, e se você vai comunicar com esses espíritos, além deles serem diabólicos, você é bruxo, e se é bruxo vai para a fogueira. Quer dizer, sempre perseguiu. Por exemplo, em muita corrente do judaísmo, o sujeito morre e fica lá com o corpo parado, esperando o dia do juízo, para levantar com o seu mesmo corpo. Ora, evidentemente que era estranho, né? Então o sujeito morre, de repente você viu o espírito. Para quem não tinha conhecimento sobre o corpo espiritual, sobre reencarnação, ficava complicado. Até Nicodemos, que era um grande mestre, né? Vai procurar Jesus e vai perguntar, mas pode um velho entrar na barriga da mãe e nascer de novo? Quer dizer, ele não sabe a técnica. E Jesus diz, mas tu, mestre, não sabes isso?
Então, a falta, às vezes, de conhecimento dos assuntos mais esotéricos, que ficavam para iniciados, ficavam em grupos fechados, né? A religião de Mitra, a religião dos egípcios, né? É tudo fechado, hermeticamente fechado. Daí, hermética vem de Hermes, de fechado. Hermes, o rei da sabedoria 3 vezes grande, né? E como o seu grupo era de iniciados, um grupo fechado, daí surgiu o conceito hermético, quer dizer, que vem de Hermes, só para alguns iniciados. E as pessoas não tinham conhecimento. E fora que também raramente se sabia ler, se estudava e etc. Então, está explicado aqui o primeiro fato. As mulheres foram no domingo, bem cedo, antes do sol nascer. E é muito interessante que foram mulheres. Maria de Madalena, Joana, Salomé, que é a mãe de João e Tiago, e Maria, mãe de José, Tiago, Simão e Judas, que eram os Judas Tadeu, que eram chamados primos de Jesus. Ela era casada com Cleofas, então ela era parente de Jesus. Mais tarde, lá na estrada de Emaús, Jesus vai aparecer para 2 discípulos que estavam indo para a localidade de Emaús, e sendo que um deles é esse Cleofas, né? Que era o marido desta Maria, que estava indo com um dos seus filhos. A tradição diz que o outro era o Simeão, que estava indo com ele. Mas, guardando então aqui essa informação das comunicações espirituais dos anjos, Mateus fala que foi um anjo, Lucas fala que foram 2, mas fala que em vários momentos teve aparições. Vamos narrar o caso. Como é que foi? No domingo, bem cedo, antes do sol nascer, elas levaram mirra e aloés misturado para ungir pela segunda vez o corpo de Jesus, porque com a pressa não ungiram como deveria ser na primeira unção. Por quê? Porque já estava se aproximando o sábado. Eles tiveram de esperar o sábado passar. O sábado vai terminar às 18 horas, às 6 horas da tarde de sábado ele termina para o judeu e começa o domingo, só que é à noite. Então eles esperaram a noite passar, vir a madrugada, e quando o sol vai nascer, já no domingo, bem cedo, antes do sol nascer, elas estavam ali levando mirra, aloés, como diz a tradição do livro do Talmud, o Sanhedrin, no capítulo 43a, era papel das mulheres fazerem isso. Então as mulheres faziam essa unção. Evidentemente, elas cuidando do cadáver, e elas entrando no túmulo para fazer essa unção e essa limpeza, e fazer isso com muito amor, com muito cuidado, com muita oração, estavam também muito mais propícias ao fenômeno mediúnico, certo? Outra coisa, mostra que as mulheres são mais sensíveis em aparecer Jesus e os anjos primeiro para as mulheres do que para os discípulos e apóstolos. Mostra o que sempre se soube: a mulher tem muito mais propensão à mediunidade. A estrutura biológica da mulher, a estrutura psicobiológica da mulher é mais preparada para a mediunidade. Emmanuel comenta e explica bem isso no livro O Consolador. Por causa de quê que a mulher é mais preparada? Porque o homem é de ação, o homem é da guerra, o homem é yang, o homem tem uma psicologia ativa, o homem tem uma psicologia, então, de exteriorização. A mulher interna, dentro de casa, cuidando dos filhos, cuidando das pessoas doentes, cuidando dos velhos, né? E cuidando das crianças. Logo, numa posição mais interna, assim era a estrutura daquela época. Hoje ainda guarda muito isso, mas é uma estrutura da época, né? Com isso, sensibiliza por interiorização a faculdade mediúnica. E aí por isso que o aparelho biológico da mulher é mais preparado para a mediunidade.
E é simples, né? Basta olhar para o auditório de qualquer templo religioso que você vê mais mulher do que homem, não é isso? Então, essa sensibilidade, essa religiosidade da mulher favorece muito. Fora a dor do parto. Ela já é médium por natureza. Ela possui a mediunidade mais concreta que existe, que é a mediunidade da reencarnação. Porque ela plasma, ela materializa o espírito que não era visto. Daí a imagem da mulher com relação à lua. A lua, ela não tem luz própria. A luz não tem luz própria. Mas a gente só vê a lua porque ela permite, né? Acontece, ela permite não, porque o sol reflete nela. Então, ela passa para a gente só vê a lua cheia à noite, porque é a luz do sol que ela transmite. Então, por isso a imagem também do espírito que a gente não vê. A gente não vê o espírito. Como eu não vejo o sol à noite. Eu não vejo o sol à noite. Quem me diz que tem sol à noite? É a lua. Refletindo a luz do sol, bem diferente do sol em si mesmo, tá certo? É uma prova do sol. Do sol invisível, é a lua que me permite de eu vê-lo, indiretamente. Assim, o espírito também é invisível, eu não vejo o espírito. Quem me permite ver o espírito de forma concreta e definitiva é a mãe. A mãe nada mais é do que a lua, que permite esse reflexo do espírito, do que é invisível se transforma em visível. Aí ele se materializa entre nós, né? Nesse período noturno que é a nossa existência, diferente da do plano espiritual. E aqui nós temos que passar pelas nossas tentações, pelas nossas provas, etc, etc. Então as mulheres são mais sensíveis. E elas então têm a coragem de levantar bem cedo, antes do sol nascer, no domingo, no primeiro dia da semana, para ir ao encontro de Jesus. E foram pensando, como é que vai ser com relação à pedra e tal. Aí chegou lá, teve um terremoto, quer dizer, uma força espiritual, e aí é um fenômeno de psicocinesia, né, em que o espírito abalou aquela estrutura e tirou a pedra do lugar. Porque não precisou tirar a pedra para Jesus sair do túmulo. Jesus já estava fora do túmulo, tá certo? O túmulo ficou fechado. Ele não precisava tirar a pedra para Jesus passar, mas precisava tirar a pedra para as mulheres verem dentro do sepulcro. Precisava tirar a pedra para os guardas que estavam ali em frente ver lá dentro. O problema não é do espírito, não é de Jesus e nem é dos anjos. Toda vez que eu falar anjo, vocês sabem, nós estamos falando de espíritos prepostos, espíritos evoluídos que cuidam e ajudam a missão de Jesus, né? Colaboram, são co-participadores da missão de Jesus. Participam junto com ele. As escrituras chamam de Elohim, né? No plural, in, são os deuses, são os espíritos elevados que cuidam do progresso do nosso planeta. Para eles, pedra ou sem pedra, pouco importa, eles passam, nada impede de passar pela matéria. Mas para que elas vissem, os anjos, os soldados vissem, e depois os apóstolos vão chegando lá, como o Stênio lembrou antes da palestra, né? Que Pedro levantou primeiro, mas João era novo e correu, e passou à frente dele, mas quando chegou lá, ele parou diante do túmulo, e Pedro se curvou e entra no túmulo para ver Jesus, etc. Então, para que eles entrassem, precisava retirar a pedra. E aí a vida aproveitou para fazer um fenômeno de batida. Como nós temos aquelas batidas, as pancadas, os raps, né? Que se bate e fazer a pancada. Uma pancada é o ar lá, como das meninas lá de Hydesville, né? Nos Estados Unidos, que fazia em 1848. Uma batida era A, duas batidas era B, C. Você está presente? Bate uma vez, se não está e não sei o quê. Bom, muito bem. Então, podemos conversar agora, dar uma batida. Então essa batida, que pode ser um barulho para que todos escutem, pode ser algo, às vezes, de chamar a atenção. Se querem chamar a atenção, pode ser de levantar um telhado de uma casa, não é isso? Pode ser, às vezes, de levantar um carro, porque os espíritos levantavam as mesas. Naquela época as madeiras eram muito boas, levantavam a mesa. E tem um fenômeno de sematologia. Sematologia diferente da tipologia. O tipologia é
uma batida é A, ou uma batida é sim, duas batidas é não. Isso é uma forma de comunicação, mas na semitologia é por gesto. Então ela fazia determinado gesto e a mesa andava, né? A mesa andava e se jogava assim diante de uma determinada pessoa para dizer assim: você não é querida aqui, sai daqui. Ou então ela só se curvava em termos de referência, como Allan Kardec, né? Então fazia aquela reverência para dizer assim: você é bem visto. Por exemplo, há um caso na literatura do nosso Chico Xavier, lá na Fazenda Modelo, que eles faziam ainda trabalho de mesa girante, né? Em que a mesa saiu correndo atrás dele, né? Deve ter havido algum vacilo ou a necessidade de alguma instrução de coisas que eles não deveriam talvez fazer ou que já deveriam evitar ou qualquer coisa assim, e a mesa correu atrás dele. E aí quando ela cai, faz um barulho. Então, para tirar esta pedra, e o texto já vinha falando que a pedra era grande, então aproveitaram para fazer aquele chamado, né? E chamar bem a atenção dos guardas, chamar a atenção das mulheres. Das mulheres nem tanto, mas principalmente dos guardas, que vão ver um fenômeno extraordinário como esse, e ainda vão aceitar dinheiro para calar a boca. Então vocês podem imaginar que estrondo, que terremoto tem que fazer na vida de uma alma insensível assim. Não é isso? Então, porque se você vê hoje está muito em moda, porque está se investigando, falar de corrupção de político, muito em moda, né? Mas o que é muito triste é na corrupção, nas propinas dos políticos. O que é triste é propina entre evangélicos, entre espíritas, imagina, centro espírita está fazendo auditoria, instituição espírita fazendo auditoria por causa de roubo, olha que situação, né? Ou então entre padres, né? E aí nós temos casos, inclusive entre os políticos na Lava Jato, envolvendo doações à igreja, a igrejas, né? E aí, não importa que igreja é católica, apostólica, né? Vê o Banco do Vaticano, que tristeza, né? O ponto de um cardeal aqui do Brasil, né, que inspirou o nome do Papa Francisco, e disse para o Papa Francisco se chamar Francisco, ainda mais que ele era jesuíta, e Francisco é de uma outra ordem, é franciscana, né? Poxa, ele mesmo estava envolvido com situações desagradáveis no Banco do Vaticano. Então, são almas muito sensíveis. Você vê um fenômeno da ressurreição, o túmulo ficou vazio, houve um terremoto, a pedra saiu do lugar e ali ficou vazio. E os guardas estavam ali tomando conta. E diz que não dormiam, ficavam 2 a 2. E viram aquilo. Então as mulheres viram. O terremoto não é bem para as mulheres, mas é o fenômeno de psicocinesia, que é movimento de objeto. Na hora que o objeto rolou e caiu, né, com a força, então, aquilo que há muito se pesquisa na fenomenologia da metapsíquica ou da paranormalidade, que são as chamadas alavancas fluídicas, né, ectoplásmicas, né? Então, determinadas alavancas, que com força ectoplásmica, com força magnética, removeu a pedra, e aí o estrondo. E aí, os espíritos começam a aparecer. E o que a primeira pessoa que vê os espíritos, as primeiras, são as mulheres. E eles falam, né? Sei que vocês, não temam, sei que vocês procuram Jesus o crucificado. Isso é algo muito bonito para a gente fazer uma reflexão, né? Se levantar no domingo bem cedo, vamos pensar no sentido simbólico, né? Alguém que levanta no domingo bem cedo, antes do sol nascer, para procurar Jesus. Agora pense isso em termos de meditação, na oportunidade da oração. Você levantar cedo, tirar uma hora do seu dia para procurar Jesus. Então essa é uma imagem muito bonita. Ou se você for budista, vai procurar o Buda, né? Tanto faz. Só quero dizer assim, tirar um tempo do seu dia para procurar o bem. No caso, nós aqui do Ocidente, que somos predominantemente cristãos, procurar Jesus bem cedo. E aí vem a resposta do anjo:
vem aqui ver o local que ele foi depositado. Que colocaram ele. Olha, não está aqui, o túmulo está vazio. Ressuscitou, mas ressuscitou como ele havia dito. Aí que é novidade. Aí que é novidade. Porque ele disse várias vezes, e o texto de aqui de Lucas então vai lembrar isso. Lá eu serei preso pelos homens maus, lá eu serei condenado, lá eu serei crucificado, lá eu serei considerado morto e vou ressuscitar no terceiro dia. Que ele seria preso, eles entendiam. Que ele seria condenado, eles entendiam. Que ele seria crucificado, eles entendiam. Que ele seria morto, eles entendiam. Mas ressuscitar, isso é novidade. Não se tinha essa dimensão. Então o anjo teve de mostrar. Preste atenção, olha, aqui está vazio o túmulo. Aqui, abrindo um parênteses, o fenômeno da morte no Cristo que não aconteceu, corrobora com o fenômeno do nascimento que não aconteceu. Porque ele teve um nascimento diferente, é porque vai ter uma morte diferente, porque não houve nem nascimento, nem morte. Evidentemente, estamos diante de uma biologia transcendental, de uma materialização. Eu já contei para vocês o caso do nosso Chico Xavier, em que ele fala, o sudário, a irradiação daquele lençol que envolveu Jesus, é de uma substância desconhecida na terra, que chamuscou o manto de Jesus. Continua mais. A matéria totalmente desconhecida para nós. Nada se assemelha a ela no planeta. Página 104, 105 do livro Chico Xavier, Coração do Mundo, de Maria Gertrudes Coelho. Então, a explicação do Chico vem corroborar de que a matéria, inclusive, era diferente. Daí esse fenômeno. Mas para as pessoas que nunca viram, é algo surpreendente. Aí o anjo tem que mostrar. Para essa paciência. Olha aqui, olha, está vazio o túmulo. E ainda continua dizendo, para ficar claro, por que procurar entre os mortos aquele que vive? Está vivo. Não morreu, está vivo. Não procure entre os mortos aquele que vive. Bom, e aí veio a mensagem. Vai correndo a anunciar para os discípulos, meus não, porque os anjos que estão falando, que o Senhor ressuscitou. Primeiro os anjos chamam ele de Senhor. Quer dizer, espíritos altamente evoluídos, que a fisionomia, a presença deles era como o brilho do raio, significa que eram espíritos de muita luz, e a veste era tão branca quanto a neve, o que mostra um grau de elevação, de purificação extraordinário. Mas mesmo assim, como é que eles chamam Jesus? O Senhor ressuscitou. Então, para eles, era o Senhor. Jesus, então, como diz a obra Os Quatro Evangelhos de Agostinho, foi a maior essência divina entre nós. Um espírito de alta envergadura, que comanda, juntamente com outros, a evolução de todo o nosso sistema solar. Chegou, então, ao grau crístico, ao melhor, o grau da perfeita evolução, não com relação ao nosso planeta, mas a evolução sideral. Muito bem. Então, por isso que ele chama Jesus de Senhor. Não está aqui, ressuscitou. Vão e digam para os discípulos que ele precederá eles, quer dizer, vai chegar antes deles lá na Galiléia. Eles que estão indo para a Galiléia, Jesus vai chegar antes e vai aparecer para eles lá. Vai e diga para esses discípulos. E diz a passagem, se a gente pegar aqui unindo Mateus, Marcos e Lucas, que elas foram com pressa e, além de com pressa, correndo para se encontrar com os discípulos. Por quê? Porque ele precederá Jesus a esses discípulos que estão indo para a Galiléia. Quando eles chegarem lá, eles vão ver Jesus. Quando que vai dar essa visão lá na Galiléia? Está
na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 6. E ele no monte, mais de 500 lá na Galiléia viram Jesus subir aos céus. Então nós estamos falando de 500. Então quando os anjos falam isso para as mulheres, vão correndo e avisam para os discípulos que estão indo para a Galiléia, que ele precederá eles e vai aparecer para eles na Galiléia, não está falando daquelas aparições que vão acontecer várias vezes ali em Jerusalém, na Judéia. Ele vai falar lá na Galiléia. Na Galiléia ele vai aparecer até uma outra vez para 7 discípulos. Para 7 discípulos, na famosa passagem em que ele assa o pão, assa o peixe, faz mais uma chamada pesca com muitos peixes, que mandando os discípulos jogarem a rede para o lugar correto, manda eles colocarem alguns peixes ali naquele braseiro e conversa sobre eles, sobre como deve ser o trabalho de alimentar o rebanho, de fortificar o rebanho. E fala que Pedro irá para a cruz e que Francisco não irá morrer em forma de cruz. Muito bem. Essa foi uma aparição na Galiléia, no lago do Tiberíades, um localzinho maravilhoso que nós tivemos a oportunidade de visitar, um local encantador que ainda guarda toda uma vibração impressionante dali naquela região. É algo realmente surpreendente. E mais ali adiante, no montezinho, Jesus, porque não tem montanhas na Galiléia, no monte, um pouco mais elevado, Jesus vai ressuscitar para mais de 500. É isso que diz os anjos, vão falar aos meus discípulos. E a gente acaba interpretando que elas saíram correndo com pressa para ir lá naquela casinha onde tinham os 11 apóstolos, aguardando uma resposta, ou até com medo das autoridades. Não está se falando dos apóstolos. Por isso que ele não está falando daqueles 11 apóstolos. Por que 11? Porque Judas cometeu o suicídio. Não é desses 11 que no fundo depois Jesus vai aparecer para eles e que não é 11, é 10, porque o Tomé não vai estar presente. Aí depois vai aparecer com todos, inclusive com Tomé. Mas isso tudo vai se passar ali, em Jerusalém, na região da Judéia. Olha como os anjos falam. Vão correndo avisar os meus discípulos que estão indo para a Galiléia. Vão correndo avisar aos discípulos que estão indo para a Galiléia. Os discípulos são diferentes dos apóstolos. Isso que dá a ideia que são mais de 500. Evidentemente que eles amavam Jesus. Olha ali como diz aqui a passagem. Estavam só das mulheres. E que foram no sepulcro. Maria de Madalena, Maria, mãe de Tiago de José, a Salomé e a Joana. E outras, ainda fala, e outras que acompanhavam Jesus desde a Galiléia. Então aqueles que amavam Jesus, muitos estavam ali. Jesus tinha acabado de passar pela casa de Zaqueu. E reza a tradição que Zaqueu segue com Jesus, já entrando para o discipulado do Mestre. E aí mais tarde, mais lá na frente, depois do fenômeno da ressurreição, ele já tinha sido batizado, ele, com o nome de Matias, vai ser escolhido para ficar no lugar de Judas. Mas muitos acompanharam Jesus. Por isso que ele está falando para que elas fossem correndo avisar para aquelas todos. Logo elas tinham um trabalho, e nós não podemos imaginar mais de 500 numa única casa. Eles estavam em vários lugares. Logo era um trabalho de multiplicação. Vamos entender que elas foram as primeiras apóstolas. A primeira apóstolas para anunciar que Jesus venceu o túmulo, que Jesus estava vivo, e explicar o que é a ressurreição. Então elas tiveram de ir, não numa casa, mas 1, 2, 3, fazer trabalho de busca, procurar onde está fulano, onde está o outro, onde está o outro. E aqueles que já estão indo embora, aí atrás, anunciar. Eram mulheres. Fizeram, então, podemos dizer assim, o primeiro trabalho de cristianização com relação à ressurreição, à imortalidade. Aí é a importância do trabalho. E quando elas estavam indo, diz o texto, que elas então com pressa começaram a ir e começaram a correr. Olha que legal. Não só
eram espíritos amigos de Jesus, mas só em ver o túmulo aberto e aqueles espíritos, elas ficaram extremamente compromissadas com a mensagem. E aí levantaram com pressa e começaram a correr para realizar a tarefa. E aí, nesse trabalho, cada um, podemos imaginar, vai para um lado, para o outro, né? Madalena diz João Evangelista: vai ver Jesus. Jesus aparece primeiro para Madalena. E aí é algo maravilhoso, né? Porque a primeira pessoa, então, que vê Jesus é uma mulher. E mulher que acompanhava Jesus desde lá da Galiléia, ajudando nos bens, naquilo que ele e o grupo precisavam. Diz o Emmanuel que Paulo era fanático, que Pedro fazia todas os seus rompantes de amor humano, não é isso? João Evangelista e Tiago queriam que fogo descesse dos céus para queimar os samaritanos, porque eles não deixaram Jesus passar por ali, né? Mas Madalena foi, como diz o Emmanuel, aquela que fez mais violência a si mesma, de fazer uma transformação profunda de alma. Porque Maria de Nazaré, os anjos já falavam com ela, né? Foi a primeira a dizer sim a Jesus na terra, mas Madalena foi uma transformação imensa. E olha que coisa linda, e levantar bem cedo no domingo, antes do sol nascer, para procurar Jesus e ficar encantada com a informação do anjo de que o túmulo estava vazio. Então ela ficou ali, aí ela senta numa pedra, tinha de sair correndo para avisar, mas era aquela reflexão, ela queria saber como que era isso, como isso se deu. Aí Jesus aparece para ela. E aí ela queria abraçar Jesus. E aí diz a passagem que Jesus diz: não me toques, não tange, não me toques. E aí as pessoas falam: não me toque, porque ele não estava com o corpo materializado. Ora, era muito simples materializar o corpo, né? E tinha uma outra coisa, mas muito simples para Jesus. E uma outra coisa que tem que ser levada em consideração é que, se for para adorar, é que ele não queria, porque ele já estava querendo agora mostrar que a adoração tem que ser dada a Deus. Precisamos agora compreender num nível mais alto o que fala o primeiro mandamento ditado por ele mesmo, porque se foi Yahvé quem ditou as coisas para Moisés, a primeira revelação para Moisés, agora estava aqui Yahvé entre nós, ele veio para os seus e os seus não reconheceram. Então ele não poderia falar ou aceitar esse tipo de adoração. E ele fala assim: não me toques, eu ainda não subi para meu Pai, quer dizer, eu ainda não me apresento como um ser sistêmico, não? Então é mais ainda, não me toques. E por quê? Porque eu ainda não subi para o meu Pai, o vosso Pai, e nisso nós somos iguais. Olha que legal, o que é meu Pai é Pai de vocês, o meu Deus e vosso Deus. Aí ele vai, é igual. Então nós temos que adorar a Deus. Mas ele, antes de falar Deus, ele fala Pai, porque é esse Deus da intimidade, não é aquele Deus imenso, poderoso, transcendente. Não, é o Deus da intimidade. Abbas, é o Paizinho. Então, o meu Paizinho e o Paizinho de vocês. Mas esse Paizinho é poderoso. Então, o meu Deus é o Deus de vocês. Apesar dele ser poderoso, ele é índio, é Paizinho. Então ele não é distante de nós. Vai e diga aos meus irmãos, aí ele se iguala. Somos iguais. Aí Madalena sai correndo para avisar. E aí reza a tradição que ela vai fazer o primeiro trabalho com os apóstolos. E as outras saem correndo para avisar quem? A todos os outros discípulos. É aí que, quando elas começam então a correr para isso, Jesus aparece para ela. E diz o texto, agora a palavra é técnica. Nós vamos olhar para ver se tem realmente essa palavra no original. Diz o texto que Jesus não aparece, Jesus se aproxima delas.
Então, aproximar, para ter uma aproximação tem que haver uma baixa da vibração de um ser daquela envergadura, né? Para poder ter um encaixe psicológico, um encaixe fluídico. Se aproximam e elas veem Jesus e ficam encantadas. E aí se abraçam aos pés dele. Ele não nega. Agora já eram muitas mulheres, mas ele já tinha deixado o ensinamento com Madalena, com relação ao meu pai e vosso pai. Nós somos iguais. Apesar da minha estatura evolutiva, nós somos iguais. É o meu pai, vosso pai, meu Deus e vosso Deus. Avisa aos meus irmãos, somos iguais. Ele se coloca irmão de Madalena também. E não importa o pecado, não importa falar do nível de Madalena, importa é irmã, você é minha irmã. E os outros? Muitos dizem que os outros não acreditaram, porque os outros fugiram. Não importa, são meus irmãos. Agora então ele aparece para as outras ficam extremamente felizes. E aí, como o ensinamento já tinha dado, ele deixa elas abraçar. Elas abraçam, quer dizer, não era um problema de materialização. Não era um problema de ser contra abraço. Não era porque ele agora estava em estado de ressuscitar. Não, pode me abraçar, sou eu. Mas aí vem a recomendação: vai e diga aos meus discípulos, continua falando para as mulheres, os meus discípulos, que eu ressuscitei. E que vou precedê-los na Galiléia, que é aquele grande momento que é chamado de ascensão, 40 dias depois, em que mais de 500 vão ver ele subir para a Galiléia. Mas por que fala em Galiléia? Porque daquela quantidade de mais de 500, a maior parte era da Galiléia. Quem era ali da Judéia? Nicodemos, José de Arimateia, o nosso Zaqueu Matias, né? Judas, que tinha acabado de falecer pelo suicídio. Então, esses eram da Judéia. A maior parte era da Galiléia. Por isso que fala, eu vou aparecer para a grande quantidade, quer dizer, Jesus não vai aparecer toda hora para os 500, é para alguns durante esses 40 dias, que ainda tinha de alguns ensinos para ser dados, ensinos que depois seriam registrados em livro, ensinos que precisavam ser mais no particular, com determinadas explicações, não em termos de massa, mas para eles vão aparecer mais tarde, que foi essa manifestação da ascensão 40 dias depois. Então ele vai ficar 40 dias aparecendo várias vezes. Então vai aparecer para Cefas, que é Pedro, vai aparecer para Tiago, depois vai aparecer para os apóstolos, que é para os 10, depois vai aparecer para os 11, que Tomé vai estar presente, vai aparecer para os 2 discípulos na estrada de Emaús, depois já na Galiléia vai aparecer para 7 pescadores, 7 apóstolos pescadores, e por fim para mais de 500 na Galiléia. Aí o ciclo fecha. Agora você repare que por enquanto que acontece uma coisa dessa, em que Jesus aparece inicialmente para Madalena, depois para as mulheres, e que os anjos se manifestam e mandam dizer que é para elas divulgarem isso para os discípulos, e explica que como Jesus havia falado, se cumpriu, aí elas lembram, diz o texto aqui, elas lembraram, realmente Jesus falou isso, quer dizer, falou, mas a gente não processou, porque a gente não sabe o que é ressurreição, agora está claro, né? E ele agora apareceu para nós, então fechou o ciclo, vá, anuncia, avisa para os meus irmãos e tal. Por enquanto que acontecia isso, os apóstolos, os soldados saem correndo e vão para a cidade, mostrando que o túmulo estava fora da cidade. Eu falei que o túmulo estava fora dos muros de Jerusalém. Por isso que diz aqui que eles levantam e entram na cidade e vão falar com as principais autoridades. Logo com os principais sacerdotes. Esses se reúnem com os anciãos, os que fazem um conselho. Logo nós estamos diante do Sinédrio, e diante do Sinédrio estabelecem o que fazer. Já é rápido. O que nós vamos fazer com esses caras que estão contando isso? Que a pedra saiu do lugar, houve um tremor, esse tremor não leva ao pé da letra um terremoto, é um fenômeno de paranormalidade, houve um tremor, a pedra saiu do lugar, o túmulo está vazio, nós ficamos como que quase que mortos, quase que desmaiamos diante do pavor, mas viemos aqui para contar, queremos contar para vocês. Por quê? Porque foram eles que foram pedir a guarda a Pilatos.
né? Foram pedir para que aquela guarda tomasse conta. E aí, então, eles se reúnem em conselho e já estabelece uma coisa rápida. Como que a gente pode fazer para esses caras calarem a boca? Dinheiro. E o texto que diz, né? Uma sacola de dinheiro. Hoje se fala em mala de dinheiro, não? Mas essa sacola de dinheiro, o texto no original, isso é tradução, o texto no original fala dinheiro suficiente. O que é dinheiro suficiente? Hoje, quando a gente está na corrupção aí que a gente vê, né? O que é dinheiro suficiente para calar a boca de soldados? Não é isso? Tem gente que está matando aí a faca por uma bicicleta, né? Para pegar a bicicleta do sujeito lá, mataram o sujeito. Então, o que é dinheiro suficiente? Eu sei que deram dinheiro suficiente e disseram para eles, não se preocupe, não se preocupe. Se isso chegar no ouvido de Pilatos, vocês vão apenas dizer que vocês estavam dormindo, os soldados foram lá, os discípulos foram lá e roubaram o corpo de Jesus. Ora, veja, como que nós podíamos estar dormindo e ver que os discípulos foram lá, os apóstolos foram lá roubar o corpo dele? Se eles estavam dormindo. Além do mais, como é que pode os soldados de Pilatos dormir? Aí isso vai chegar no ouvido do governador, e eles ficaram preocupados, como recebendo dinheiro, querem dinheiro, querem. Aí vocês ficam calados, ficam. Mas se Pilatos souber, pode deixar com que o Pilatos a gente se ajeite. Pilatos também gostava do dinheiro suficiente, né? Quanto que ele ganhou? Qual é a diferença de uma sacolinha para um e a mala para o outro? Né? Qual o tamanho da propina? Então aí vem, hoje em dia a gente sabe muito bem fazer essa dimensão, né? Então, o que um chefe de gangue recebe e o que o outro, só que é um intermediário, recebe. Então, veio a ideia de que até o perigo, né, dos soldados poderem morrer se não concordarem depois com Pilatos, né? De perder o posto, né? De perder o cargo. Então fica tudo no ajeito do conchavo do desequilíbrio material. E diz a passagem que eles aceitaram. E mais do que aceitaram, começaram a divulgar isso. E Mateus conclui de forma interessante. É esta informação que até hoje, quando o Evangelho foi escrito, né? Quando o Evangelho foi também reescrito, porque inicialmente Mateus só escreveu os logós, ou os ensinos de Jesus, e depois é que veio o texto com a biografia de Jesus. Né? Então, até quando foi escrito a biografia, era isso que corria entre os judeus. E muitos judeus acreditaram nisso, como até hoje ainda tem alguns judeus e outros que acreditam nisso. Né? Ora, repare que na Gênese de Allan Kardec, quando Allan Kardec fala do desaparecimento do corpo de Jesus, ele não dá explicação. Levanta as muitas possibilidades e não fecha. Porque se você não tiver aquele conhecimento de que se o nascimento foi diferente, porque, evidentemente, a morte também seria diferente. Ou, em outras palavras, se começa tudo com um fenômeno mediúnico ou com um fenômeno de paranormalidade, e vai terminar tudo com um fenômeno de paranormalidade. E, evidentemente, que toda a vida de Jesus, todas as instâncias da vida de Jesus, também serão baseadas nos fenômenos mediúnicos ou da paranormalidade. Muita paz, fica com Deus, que Jesus nos abençoe.